Prezados amigos, prezados irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. É um enorme prazer estar com vocês novamente no estudo dessas lições de escola sabatina e agradeço a todos aqueles que assistiram o vídeo da semana passada, da lição da semana passada, e não se esqueçam de compartilhar também com seus contatos, com seus amigos, familiares, né? Acessem aí os nossos canais de mídias, a fanpage, o nosso canal no YouTube, compartilhe também através dos seus grupos de WhatsApp, enfim. Acessem também a nossa página web www.smir14.com.br. Nessa página nós temos diversos materiais onde fala um pouco daquilo que nós cremos e conta a nossa história também, e também ali há outros vídeos que podem ser compartilhados e assistidos por vocês, tá bom? Sejam novamente bem-vindos a este programa, onde tratamos de compartilhar um pouco do estudo da lição de escola sabatina. Com a graça de Deus, hoje nós iremos estudar uma lição que é continuidade da lição da semana passada. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a ressurreição, e hoje nós trataremos sobre um assunto muito interessante, né? Falando sobre dois discípulos que estavam indo rumo a Emaús. A lição ela vem trazendo o título do desespero ao gozo. E nós encontramos nessa lição um relato imortal, um relato histórico, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, talvez, né? Dois homens que estavam caminhando em direção ao pôr do sol, em direção ao crepúsculo, ao rumo ao ocaso, estavam partindo rumo ao anoitecer. E este caminhar em essa direção indicava o sentir daqueles homens, indicava como eles estavam se sentindo, tristes, desiludidos com tudo aquilo que havia ocorrido ali em Jerusalém. Na verdade, eles haviam se esquecido que o cristão ele sempre deve caminhar rumo à luz, né? Em direção à luz, em direção à claridade. Mas nesta ocasião, de maneira simbólica, logicamente, né? Eles estavam caminhando rumo ao crepúsculo, né? Destituídos de toda esperança. Claro, por tudo aquilo que eles haviam presenciado ali em Jerusalém, naquele primeiro dia da semana. Nós aqui, apenas para contextualizar os irmãos, ainda estamos no primeiro dia da semana, estamos ainda no domingo, era um final de tarde, quando esses homens resolveram então regressar a Emaús, que era uma vila, um povoado, algo... Era um lugar pequeno, né? Que distava de Jerusalém aproximadamente aí uns 62 estádios em medidas romanas, né? Atualmente isso equivale a aproximadamente 12 quilômetros. Para que os irmãos possam ter uma ideia, aqueles que conhecem ali em São Paulo, a igreja, o templo central, né, na Vila Ré, seria como ir caminhando da Vila Ré até o Parque Dom Pedro, ali na zona cerealista, né? E é essa mais ou menos a distância que havia entre Jerusalém e Emaús. Assim que estes dois homens, eles então empreenderam um retorno para Emaús e estavam nessa estrada caminhando, esburacado, uma estrada daqueles tempos, né? Não era uma estrada tão movimentada como outras que existiam naquele então, mas eles então empreenderam o seu retorno com este sentir no coração, com esta preocupação, com este pesar, com aquela tristeza de tudo aquilo que havia sucedido ainda no primeiro dia da semana, ainda no caminho, no domingo. E é interessante que eles, ao regressar, ao irem pelo caminho, estavam logicamente dialogando, conversando entre si, né? Expressando as suas perplexidades após os diversos eventos que haviam acontecido no domingo, né? Escutaram da ressurreição de Cristo Jesus, logicamente que eles já estavam falando sobre outros assuntos também. Eles falaram sobre o que havia acontecido com o Mestre em todo o final de semana, mas o ponto central da conversa deles seria a ressurreição de Cristo Jesus. Com certeza eles também ouviram aquilo que as mulheres haviam visto, a mensagem que os anjos haviam pedido que aquelas mulheres levassem aos discípulos.
haviam escutado sobre o suposto roubo de Cristo Jesus, porque em determinado momento Maria disse que quem havia roubado, quem havia levado o corpo de Cristo Jesus. E estes dois discípulos então, irmãos, diante de tudo aquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém, já no domingo mesmo, eles decidem regressar a Emaús, né? Como eu disse, perplexos por todos aqueles eventos que haviam ocorrido ali. E eles conversavam sobre tudo isso, sobre a prisão de Cristo, sobre o julgamento de Cristo, a morte de Cristo, conversavam sobre a ressurreição de Cristo Jesus, estavam confusos, estavam perturbados por todos aqueles eventos que haviam visto, que haviam ouvido, e estavam caminhando rumo a Emaús. É interessante de saber que eles estavam bem informados de tudo, de quase tudo, logicamente, né? De quase tudo. Porque neste caminho de regresso a Emaús, com certeza, algumas coisas iriam suceder para que eles pudessem ter a mente mais clara, para que eles pudessem entender a totalidade de todos aqueles eventos. Porque, como eu disse, eles estavam ainda com dúvidas. Claro que eles haviam escutado que Jesus havia ressuscitado, mas não tinham a certeza, não tinham a convicção de que aquilo realmente havia acontecido. Neste dado momento, quando eles estão aí empreendendo essa viagem rumo a Emaús, creio que logo a princípio, né? Imagine um caminho de 12 quilômetros, eles fariam em aproximadamente 2 horas caminhando, né? 2 horas de caminhada aproximadamente. Então, logo a princípio do caminhar deles, se une a esses 2 discípulos, né? Dentre os quais um se chama Cleófas, se une um terceiro viajante. E esse terceiro viajante, então, se coloca ou alcança esses 2 discípulos logo no início do caminho. Então, cabe dizer, irmãos, que Jesus talvez não tenha caminhado aproximadamente 1 hora, um pouco mais de 1h30 ou 1h30 com esses 2 discípulos, já que, de acordo com o que nos relata as Escrituras e também o pensamento inspirado aí, de que este encontro foi logo a princípio do caminho. Assim que Jesus caminhou com esses discípulos por um bom tempo, e é de supor que estes discípulos conheciam a Jesus, sabiam quem era Jesus, haviam acompanhado a Jesus, apesar de que eles não faziam parte dos 12 discípulos, do grupo dos 12 discípulos, mas se supõe que esses discípulos também sabiam quem era Jesus, porque haviam convivido com ele, haviam presenciado alguns milagres de Jesus, né? No entanto, esses discípulos, apesar do contato que haviam tido com Jesus, não puderam reconhecer a Jesus de imediato. A expressão diz que os olhos deles estavam como que fechados, não conheceram a Jesus. Qual seria o motivo pelo qual esses 2 homens não reconheceram imediatamente a Jesus? Podemos supor um primeiro motivo, que eles estavam cegados ou cheios de dúvidas e tristezas. Haviam perdido a certeza realmente de que Jesus haveria de ressuscitar, não acreditavam também na ressurreição, ou haviam esquecido da promessa da ressurreição que Jesus havia feito antes de falecer. É logicamente que Jesus também poderia ter se revelado a eles imediatamente. E vem outra pergunta, por que não o fez? Porque ele não disse, olha, eu sou Jesus, eu realmente ressuscitei, aqui estou. Não fiquem com dúvidas, não fiquem preocupados. Assim como eu prometi, eu estou cumprindo. Mas por que Jesus não fez assim? Sabe, havia um propósito em tudo isto. Talvez, com certeza, Jesus poderia ter se revelado imediatamente. Com certeza, aquela cegueira momentânea, aquela cegueira espiritual momentânea poderia ter sido tirada imediatamente por Jesus. No entanto, Jesus tinha um propósito maior. Ele queria mostrar àqueles discípulos, revelar àqueles discípulos algo que eles haviam se esquecido. E se Jesus tivesse se revelado imediatamente, eles perderiam o privilégio de apreciar plenamente todas as recordações e verdades
que Jesus estava a ponto de lhes trazer à mente naquele momento, naquele caminhar. E Jesus não queria permitir que eles perdessem esse privilégio, sabe? Não existe nada mais glorioso ou mais impactante na vida da pessoa quando ela recorda ensinamentos passados. Porque aquilo fica mais fixado na mente, aquilo toma uma nova dimensão na vida da pessoa. Porque ela de alguma maneira foi guiada a lembrar-se ou a recordar de algo que ela havia esquecido. E justamente era o que Jesus queria fazer com aqueles discípulos. E ele não poderia privar-lhes o direito de recordar de todas aquelas palavras e verdades que já estavam registradas na Bíblia e também que parte delas estavam na mente dos discípulos. Era essencial para aqueles homens, para a fé daqueles homens, era essencial para a vida espiritual daqueles homens, que eles pudessem relembrar as profecias messiânicas contidas no Antigo Testamento. Vemos logo a princípio que esses homens eles estavam cheios de dúvidas, cheios de tristezas, perplexidades, frustrações, sabe? E tudo isso precisava de uma resposta. Eles haviam apenas escutado que Jesus havia ressuscitado, não haviam visto Jesus. Logicamente que a fé ela não deve se radicar no fato de que nós temos que tocar ou sentir alguma coisa. A nossa fé ela deve ser sobrenatural, deve ir além da razão e da lógica. Mas aqueles homens, eles estavam assim, cheios de dúvidas e perplexidades. Era necessário então, ou foi necessário então, a intervenção de Cristo Jesus para elucidar com todo o relato do Antigo Testamento o que havia acontecido em Jerusalém com ele, Jesus. E agora a eles seria mostrado biblicamente que realmente a fé deles deveria estar firme nas palavras que haviam escutado em Jerusalém. Caso contrário, se isso não acontecesse, ou seja, se Cristo se revelasse imediatamente, eles seriam incapazes de ter uma fé sólida. Sabe, a nossa fé ela deve estar baseada naquilo que diz a Bíblia. A nossa fé ela deve estar fundamentada diante das profecias concernentes a Cristo, concernente ao plano da salvação. E isso deve ser mostrado a nós, isso deve ser compreendido por nós. O Espírito Santo ele trata de constantemente, quando nós lemos a Bíblia e estudamos a Bíblia, ele trata constantemente de fazer com que a nossa fé seja fundamentada nas verdades bíblicas. E aqueles 2 discípulos precisavam ter a fé deles fundamentada para que a fé dele pudesse permanecer firme diante de todas e futuras tormentas que pudessem vir. Para que isso pudesse acontecer, era necessário que eles pudessem entender tudo aquilo que estava relacionado com o Messias e que estava registrado no Antigo Testamento. Por causa desse motivo, então, é que Jesus não se revelou imediatamente. Por esse motivo foi que os olhos daqueles discípulos estavam como que vendados e não reconheceram a Cristo Jesus. A fé deles precisava estar arraigada nas verdades bíblicas. Sobre o que eles estavam conversando? Foi a pergunta que fez o forasteiro, né? Ou o próprio Jesus. Do que vocês conversam? Qual é o teor da conversa de vocês? Na verdade, havia uma troca de ideias entre aqueles 2 discípulos, ou seja, 2 pessoas dialogando, né? Era um diálogo bilateral, um falava, o outro respondia, o outro complementava, e havia aquele diálogo entre aqueles 2 homens, de uma forma ardorosa, né? Contando dos relatos, contando do que havia acontecido. Então se aproxima Jesus e pergunta do que estão conversando. E nas palavras daqueles homens e também no semblante se percebia tristeza, e ele pergunta por que estão tristes. Eles não entendiam tudo o que havia passado ali em Jerusalém. E quando a pessoa não entende a totalidade de determinadas coisas,
com certeza há tristeza, né? Mas Jesus então, ele dá início ao diálogo com aqueles homens. Introduziu-se na conversação deles perguntando sobre o assunto e por que havia pesar nas palavras e no semblante deles. Quando Jesus se dirige dessa maneira a estes homens, Cleófas, ele fica perplexo, né? Por que aquele forasteiro, por que aquele peregrino faz esse tipo de pergunta, né? Já que se supõe que se ele estivesse vindo de Jerusalém, ele deveria saber de tudo o que havia acontecido ali, ou que estava ocorrendo ali, ou o que ocorreu ali naquele domingo, né? Por isso, então, que ele os considera, ou considera Jesus como um peregrino, né? Porque somente o peregrino não saberia o que havia acontecido em Jerusalém naquele final de semana, e em específico naquele domingo, né? Então, é como se ele não estivesse informado de nada. E aqueles dois homens, eles ficam assim perplexos, né? Oxe, onde você estava? Será que você não está vendo de Jerusalém? Não sabe o que aconteceu ali em Jerusalém? Bom, se você não sabe, nós vamos te relatar. Então eles começam a relatar parte do ocorrido ao próprio Jesus, né? E ao relatar, eles também mostram qual era o sentir deles, a tristeza que havia no coração deles, a perplexidade, a dor de tudo que havia acontecido, né? Como eles estavam frustrados, decepcionados com o que havia acontecido ali em Jerusalém. Há uma expressão desses dois discípulos que revela isso, né? Eles disseram a Jesus da seguinte maneira: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Veja só, nesta expressão, a tristeza que eles revelam, mas há algo por detrás, irmãos, desta expressão que nós devemos entender. O conceito desses discípulos com relação ao Messias era um conceito equivocado. Todos os judeus esperavam que o Messias viesse para resgatar o povo de Israel do poder de Roma, para livrar Israel do poder de Roma, para que remisse Israel do poder de Roma. Este era o conceito que todos os judeus tinham com relação ao Messias. E não foi diferente com esses dois homens, porque eles também esperavam que o Messias viesse para salvá-los do poder de Roma. Este conceito arraigado no coração deles fez com que eles ficassem frustrados com tudo aquilo que havia passado com Jesus. O fato de entender equivocadamente a obra do Messias fez com que eles ficassem decepcionados com o que havia passado com ele, Jesus. Ou seja, esta expressão, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, revela a própria convicção com relação ao que deveria ser o Messias e como deveria ser a obra do Messias. Ou seja, a obra do Messias deveria ser como eles pensavam, como eles queriam, e não aquilo que estava revelado em todo o Antigo Testamento. Vejam só, uma outra necessidade de que Jesus realmente pudesse dar a eles agora uma visão mais clara de todo o Antigo Testamento, justamente por esse conceito equivocado com relação ao Messias. Eles haviam se esquecido do que está relatado no Antigo Testamento, ou interpretado de maneira equivocada. Eles também haviam se esquecido das próprias palavras de Cristo. E esse conceito errado causou um grande sofrimento no coração desses homens. Sabe, muitas vezes nós também, por entender de maneira própria ou de maneira equivocada algumas porções bíblicas, acabamos sofrendo, porque queremos que as coisas aconteçam da maneira que nós acreditamos, da maneira que nós achamos mais conveniente. E quando não acontece da maneira que nós interpretamos ou achamos a correta, aí ficamos decepcionados e ficamos frustrados. Estes homens
tiveram aqueles sofrimentos, tristezas, frustrações, decepções, ficaram desalentados, caminhavam rumo ao pôr do sol por causa dessa interpretação equivocada com relação ao Messias e por terem se esquecido das palavras do Messias. Era necessário então que isso fosse tirado da mente deles. Estas incertezas, estas dúvidas que haviam no coração destes homens precisavam agora ser mudadas. A expressão bíblica, irmãos, ela é enfática. Eles dizem assim, eles disseram, estão dizendo por aí, ou dizem por aí. Sabe quando nós escutamos algo de alguém e que vem nos dizer, olha, eu escutei de alguém que diz da seguinte maneira, eu escutei de outro que está dizendo assim. Estes homens, eles realmente duvidavam daquilo que havia acontecido, de que Jesus havia ressuscitado. Eles escutaram também a mensagem das mulheres, de que Jesus havia ressuscitado, mas eles estavam duvidando. Eles diziam, dizem por aí que ele ressuscitou, mas nós não acreditamos. Veja a incerteza, veja a dúvida no coração destes homens. Havia dúvida com relação à obra do Messias. Existia a dúvida com relação à ressurreição do Messias. A mensagem dos anjos não convenceu aqueles homens. Por isso caminhavam rumo ao crepúsculo. A fé daqueles homens havia sido abalada. Tem um pensamento inspirado que está no livro Obreiros Evangélicos e diz da seguinte maneira: enquanto vos aconselhais com vossas dúvidas e temores, ou tentais solver todas as coisas que não podeis ver claramente, enquanto não tendes fé, vossas perplexidades só hão de crescer e aprofundar-se. Ou seja, aqueles homens estavam se aconselhando com a fé, com a dúvida, com a incerteza, estavam tentando resolver as coisas da maneira própria, com suas próprias convicções, e não tinham fé. Enquanto eles continuassem agindo desta maneira, eles continuariam se aprofundando nas perplexidades, nas incertezas, nas dúvidas, e iriam parar nas profundezas da incredulidade. Quão terrível é quando nós duvidamos daquilo que está na palavra de Deus, quão terrível é quando nós não entendemos de maneira apropriada o que está revelado nas palavras, nas verdades bíblicas, né? Esta era a condição daqueles dois discípulos que estavam caminhando rumo ao acaso do sol com as suas dúvidas. Como eu disse a princípio, caminhar rumo ao pôr do sol das dúvidas não é o caminho do cristão. O caminho do cristão é como a luz da aurora, sempre vai em crescimento, devemos sempre caminhar rumo à luz. Vejam só, irmãos, diante de toda esta situação, se Jesus tivesse revelado a eles naquele momento, no início do diálogo com eles, talvez eles poderiam ter ficado alegres, contentes. Jesus realmente ressuscitou, que bom, que ótimo, vamos voltar para Jerusalém imediatamente e dar essa notícia, nós encontramos novamente aqui o Messias. Isso poderia ter acontecido, no entanto, ainda assim, eles permaneceriam com certas dúvidas no coração com relação à obra do Messias. Era necessário aquela cegueira espiritual parcial naquele momento. Era necessário realmente que eles não reconhecessem a Jesus. Jesus, então, diante de tudo isso, começa a explicar a eles as Escrituras. Jesus, ele toma agora um papel de interceder por aquelas pessoas com conhecimento bíblico e abre diante deles a história bíblica e abre os olhos do entendimento daqueles homens que haviam estado cegados. Então ele começa a fazer todo um recorrido bíblico, desde o Pentateuco, onde nós encontramos inúmeros símbolos com respeito ao Messias. Ele passa então pelos livros históricos, assim como também pelos livros poéticos que mostram o Messias
com palavras de sublime sapiência e mostram e descrevem poeticamente o Messias. Jesus então também toma as profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Ageu e outros que antecipavam as obras do Messias. Ou seja, Jesus abre a Bíblia diante daqueles homens, abre todo o Antigo Testamento diante daqueles homens e os faz entender que o ponto neural da Bíblia é Cristo, que o ponto neural da Bíblia é a obra do Messias. E de maneira clara e de maneira bela, Jesus trata de apresentar àqueles homens as verdades bíblicas que praticamente eles haviam esquecido. Isso foi impactante para aqueles homens. Enquanto Jesus falava, a luz espiritual penetrava no coração daqueles homens. A escuridão que havia, a tristeza que havia, a dúvida, frustração, decepção que existia no coração daqueles homens começaram a desaparecer enquanto a luz celestial penetrava no coração daqueles homens. E é interessante, e cabe trazer e antecipar a expressão daqueles homens que disseram que o coração ardia enquanto Jesus falava. De tão impactante que foi o trabalho de Jesus no coração daqueles homens. Ao abrir para eles as verdades sobre o Messias, eles sentiam a luz penetrar no coração de Cristo Jesus. Eles não reconheceram a Jesus até chegar no seu destino, mas perceberam que realmente aquelas palavras que ele estava dizendo, o relato bíblico sobre o Messias estava ardendo no coração deles. Sabe, talvez nós estejamos atualmente em uma situação similar a esses discípulos, onde quando nós escutamos a palavra já não nos arde a verdade, né? É como se nós estivéssemos tomados pela tristeza, estivéssemos tomados por outras preocupações, por outras perplexidades da vida. E quando escutamos a palavra, talvez não nos arda o coração, talvez estejamos ainda aí, como diz o texto que li há pouco, né? Neste aprofundar-se de nossas frustrações e preocupações. Irmãos, o Espírito Santo deve trabalhar em nós como trabalhou no coração daqueles homens ao escutar as palavras de Jesus. Devemos novamente ter esse ardor em nosso coração quando escutamos sobre o Messias, sobre Cristo, sabe? Devemos ainda sentir o impacto da mensagem de Cristo. Às vezes já estamos tão acostumados em escutar sobre a morte de Cristo, sobre o Evangelho, sobre a ressurreição de Cristo, sobre toda a vida de Cristo, que já não nos causa nenhum tipo de ardor no coração. Já estamos ali naquela mornidão, sabe? Devemos pedir a Deus que faça arder em nós novamente o fogo do Espírito, para que quando nós escutemos a mensagem, todas as perplexidades, dúvidas e incertezas possam desaparecer. E possamos dizer como aqueles dois discípulos, o nosso coração ardia quando escutávamos aquelas palavras. Jesus então, junto com aqueles dois homens, chega até o objetivo deles, que era Emaús. Chegaram até a casa daqueles dois discípulos. Jesus então fez que ia prosseguir o caminho, caminhando direto, fez que não ia entrar ali na casa daqueles homens ou em Emaús. Foi então que aqueles discípulos insistiram para que ele ficasse com eles ali em Emaús. Fique aqui conosco, né? Já era noite, início de noite, e os discípulos, de acordo, o comentário bíblico adventista diz que obrigaram amavelmente que Jesus ficasse ali com eles. Fica conosco, disseram aqueles dois homens, né? Quer dizer, eles estavam dizendo assim, fica aqui, entre em nossa casa, compartilhe de nossa hospitalidade, compartilhe de nosso lar.
eles estavam sendo hospitaleiros. Irmãos, a hospitalidade, abrindo aqui um parênteses apenas, é algo que está sendo esquecido por nós, né? É logicamente que hoje os tempos são outros, mas ainda assim devemos praticar a hospitalidade. É uma necessidade que esta prática seja reavivada hoje também no povo de Deus, né? A hospitalidade cristã. Não devemos ser indiferentes com os nossos irmãos, não devemos ser indiferentes com o nosso próximo, né? Logicamente, sempre levando em consideração o momento, a situação no qual nós estamos vivendo, mas o povo de Deus é um povo hospitaleiro. Está aí o exemplo desses dois discípulos. Muitos que foram hospitaleiros receberam em suas casas anjos. Esses dois homens receberam o próprio Deus em sua casa. O próprio Jesus entrou na casa daqueles dois discípulos. O hóspede celestial entrou para que eles pudessem receber uma bênção maior. Caso eles não houvessem insistido e obrigado amavelmente Jesus a entrar na casa, eles teriam perdido a bênção, eles haveriam de perder a maior revelação, a revelação que eles tanto estavam aguardando, que era novamente ver a Jesus. Ele já sentiu o coração arder apenas em escutar sobre as profecias concernentes ao Messias. E caso eles não insistissem para que Jesus entrasse, eles teriam perdido, vamos dizer assim, o ponto máximo de tudo aquilo que havia ocorrido naquele caminhar, naquela hora, 1h30 aproximadamente de caminhar, que era a revelação do próprio Cristo Jesus. No momento em que Jesus entra a casa, no momento em que Jesus vai então partir o pão, Jesus ora. E naquele momento aqueles homens reconhecem que aquele que havia caminhado com eles, que aquele que estava ali presente com eles, era Jesus. Só que Jesus desaparece. Eles reconheceram que era Jesus que estava ali. Eles reconheceram o Messias. Ali eles puderam ver que realmente Jesus havia ressuscitado. E imediatamente Jesus desaparece. A esperança neles ressurge de vez. A fé fica firme. E eles têm certeza agora de tudo aquilo que estava revelado no Antigo Testamento havia acontecido. Mas como é que eles reconhecem então a Jesus naquele momento? Pelas palavras de Jesus, pela maneira em que Jesus ora, pela maneira em que Jesus intercede. Aquela venda que havia foi retirada completamente. Mas veja que foi um processo paulatino. Não se deu a revelação toda de uma vez, senão passo a passo, até que eles receberam a máxima revelação quando Jesus se mostrou completamente a eles. O coração daqueles homens, então, começou a bater mais forte, diz um pensamento inspirado que o coração como se saltava de alegria. Naquele momento eles esqueceram de comida, esqueceram que estavam com fome, esqueceram que haviam caminhado 2 horas de Jerusalém a Emaús e esqueceram de tudo o que estavam fazendo, que haviam acabado de chegar e novamente empreenderam o caminho de regresso a Jerusalém. Se propuseram agora a caminhar novamente 2 horas, com pressa, talvez eles fariam agora em menos tempo, e começaram a correr, e corriam, e tropeçavam, e se levantavam. A alegria era tanta que eles queriam chegar em Jerusalém o quanto antes para compartilhar com outros aquela mensagem, para compartilhar o fato de que Jesus havia ressuscitado. A maior de todas as mensagens deveria e ainda deve ser anunciada ao mundo, que essas mensagens de boas novas. Na lição passada, nós concluímos que aquelas mulheres também saíram correndo para levar uma mensagem aos discípulos. E hoje, novamente, nós vemos 2 discípulos que receberam essas boas novas saírem apressadamente para levar essas boas novas a outros, para dizer que realmente Jesus havia ressuscitado. Irmãos, esta é a mensagem que nós devemos dar hoje. Esta é a mensagem que nós devemos levar ao mundo. A ressurreição de Cristo, ela é essencial, ela é importante para todo o plano da redenção.
lições maravilhosas nós podemos tirar na vida desses dois discípulos. Não sei como está sendo o teu caminhar hoje. Se estás caminhando rumo ao crepúsculo da incerteza, da dúvida, da decepção. Mas tenha certeza de algo, que Jesus está disposto a fazer com que a luz do céu entre em seu coração. Que nós possamos pedir sempre ao Espírito Santo para que, quando escutarmos as palavras de verdade, o nosso coração possa arder e que Jesus possa se revelar a cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. É o meu desejo e oração, hoje e sempre. Amém.